Graça e paz. O caminho da fé. Quando olhamos para Jesus, andamos sobre as águas. É sobre isso que vamos falar no Fé para hoje. Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 14, versículo 22 ao 33, que diz assim: Logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem até o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Depois de mandá-las para casa, Jesus subiu sozinho ao monte a fim de orar. Quando anoiteceu, ele ainda estava ali sozinho. Enquanto isso, os discípulos distantes da terra firme lutavam contra as ondas, pois o vento forte havia se levantado. Por volta das 3 da madrugada, Jesus foi até eles, caminhando sobre as águas. Quando os discípulos o viram caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados. É um fantasma? Gritaram cheios de medo. Imediatamente, porém, Jesus lhes disse: Não tenham medo, coragem, sou eu. Então Pedro gritou: Se é realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde está. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Mas quando reparou no vento forte e nas ondas, ficou aterrorizado. Começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me! No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou. Como é pequena a sua fé, disse ele. Por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento parou. Então, os outros discípulos o adoraram e exclamaram: De fato, o Senhor é o Filho de Deus. Aleluia! Antes de nós meditarmos neste texto, eu convido você a curtir, compartilhar e comentar para divulgarmos, alcançarmos muito mais pessoas com a pregação do Evangelho. Vamos à nossa meditação. O caminho da fé. Quando olhamos para Jesus, andamos sobre as águas. Esse episódio em que Jesus anda sobre as águas e chama Pedro para fazer o mesmo é uma das passagens mais poderosas de fé na Bíblia. Aqui vemos os discípulos enfrentando uma tempestade no mar, lutando contra o vento e as ondas sem nenhuma esperança aparente. Mas ao verem Jesus se aproximando, andando por sobre as águas, eles se assustam, pensando que era um fantasma. O medo toma conta deles, mas Jesus, em sua calma e autoridade, os tranquiliza. Tem de bom ânimo, sou eu, não temais. É interessante perceber que no momento em que a tempestade se torna mais intensa, Jesus está exatamente no meio dela. Mas ele não se apavora, ele caminha sobre as águas, mostrando que por mais forte que seja a tempestade, ele tem o poder sobre ela. Essa cena é uma lembrança clara de que Jesus, em sua soberania, não é afetado pelas dificuldades que nos assolam. Ele permanece firme com autoridade e tem o poder de nos conduzir por meio das tempestades da vida. A fé de Pedro começa firme quando ele pede a Jesus para que o chame a ir até ele. Ele responde com um simples vem, e Pedro, com coragem, sai do barco e começa a andar sobre as águas em direção a Jesus. Mas no momento em que Pedro desvia o olhar de Jesus e percebe o vento forte, o medo toma conta dele e ele começa a afundar. Senhor, salva-me! É seu grito de socorro. Imediatamente Jesus estende a mão e o salva, questionando: Homem de pouca fé, por que duvidaste? A falha de Pedro não foi em tentar andar sobre as águas, mas em perder o foco em Jesus. Quando ele se concentrou no poder da tempestade e não na autoridade de Jesus, sua fé vacilou e ele começou a afundar. Isso é algo que podemos aplicar em nossa vida prática. Muitas vezes enfrentamos tempestades, desafios e dificuldades que parecem ser maiores do que podemos suportar. Quando tiramos os olhos de Jesus e começamos a focar no que está ao nosso redor, nos sentimos inseguros e temerosos. No entanto, quando mantemos o olhar fixo em Cristo, nossas dúvidas e medos diminuem e podemos então caminhar sobre as águas com confiança. O momento em que Jesus pega Pedro e ambos voltam ao barco é simbólico da intervenção de Cristo em nossas vidas. Ele não nos abandona nas dificuldades, mas está sempre pronto a nos resgatar. Quando Pedro e Jesus entram no barco, o vento cessa e todos no barco reconhecem
quem Jesus é. Verdadeiramente és Filho de Deus. As tempestades da vida cristã podem ser momentos de grande aprendizado e nossa fé pode se fortalecer quando vemos o poder de Jesus agindo em nossa vida. A fé em Jesus nos capacita a vencer as tempestades da vida, mesmo quando tudo ao nosso redor parece nos afundar. Como aplicar esta palavra na nossa vida hoje? Primeiro, reflita sobre suas próprias tempestades e dificuldades. Você tem olhado para Jesus em meio aos medos ou tem focado nas circunstâncias ao seu redor? Segunda coisa, pergunte-se a si mesmo: em que áreas da minha vida preciso renovar minha fé, colocando meu olhar e confiança totalmente em Jesus, em vez de deixar me levar pelo medo e pela dúvida? Terceira coisa, quando sentir que está afundando em seus desafios, saiba que Jesus está ao seu lado, pronto para estender a mão e guiá-lo de volta à segurança. Não hesite em clamar a Ele, assim como Pedro fez. Eu quero orar com você neste momento. Senhor Jesus, muito obrigado porque em meio às tempestades da vida, em meio ao mar bravio e os ventos fortes que sopram muitas vezes contrário, tentando nos impedir de caminhar, de andar em Tua presença, Senhor, mas em meio a tudo isso nós podemos contar com a Tua graça. Podemos ter certeza que o Senhor está conosco. O vento forte, a tempestade, não significa que nós estamos longe de Ti. Pelo contrário, muitas vezes significa justamente que o Senhor está bem próximo para nos guiar, nos proteger, nos fortalecer. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor tem colocado no nosso coração uma fé que perdura em meio a todas as lutas da vida. Senhor, eu oro por esta pessoa que está assistindo esse vídeo neste momento. Eu não sei a sua luta, eu não sei a sua dor, não sei a tempestade na sua vida, mas, meu Deus, em nome de Jesus, dá uma ordem, Senhor, e este vento cesse e essa bonança chegue a esta vida. Senhor, que essa tempestade passe e essa pessoa possa se alegrar em Ti. Que possamos, pela fé, caminhar por cima dos problemas, por cima das águas, por cima das dificuldades e chegarmos no lugar seguro que é na Tua presença. Assim, Senhor, nós oramos e pedimos, guarda-nos, toma nas Tuas mãos e que possamos ser fortalecidos na fé a cada dia, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família.